Portuga Rádio, seu canal das horas vagas invagas. Tudo para aprender o bom e velho português. Olá pessoal, mais uma aulinha aí do nosso canal Portuga Rádio. Isso aí, vamos agora falar hoje de grafia de algumas palavras e expressões. Aquele famoso onde, aonde, porquê junto, porquê separado, mas, mais, enfim, uma coisa bem bacana. Vamos lá? Vamos começar até inclusive com os porquês. O porquê separado sem acento. Vamos lembrar que nessas horas o Brasil realmente é riquíssimo na nossa língua, né? 4 tipos de porquês. E muitas outras línguas, a americana, por exemplo, só existem 2 tipos de porquê. O pergunta e o resposta, né? Why, because. Somente isso. O porquê de pergunta e o porquê de resposta. Já o nosso não, porquê junto, porquê separado, porquê junto com acento, porquê separado com acento. Enfim, temos uma variedade ainda maior, né? Temos uma variedade maior. Enfim, vamos lá, vamos começar. Porquê separado sem acento. Ele é usado na introdução de orações interrogativas, diretas ou indiretas. Como assim direta e indireta? Direta é quando a pergunta ela é clara, você consegue distinguir só de bater o olho que trata-se de uma pergunta. Indireta quando ela é de uma forma assim, não é meio que vaga, mas ela não é diretamente uma pergunta que você compreende. Ela é feita de um jeito que não necessariamente leve o ponto de interrogação que é clássico em orações interrogativas. Vamos lá. Um exemplo. Por que saístes? É uma interrogativa direta. E veja, ele está iniciando a frase. Logo, usamos o porquê separado sem acento. Outra pergunta. Outro exemplo. Por que você reclama tanto? Novamente, interrogativa direta, começo de frase. Agora veja bem. Só começo de frase? Não necessariamente. Quer ver? Quero saber por que você chora. Isso é uma interrogativa, que eu quero saber por que, qual o motivo do seu choro, certo? Esse porquê, ele é separado sem acento. E veja bem que ele não está iniciando frase. Ele está justamente no meio da oração. Outro exemplo. Diga-me por que saístes. É outra interrogativa indireta. Novamente, separado sem o acento. Para saber melhor, qual eu uso? Eu estou com dúvida. Poxa, fácil. Você pode trocar ele com outras palavras. A gente pode usar ele quando ele equivale a pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Vamos ver um exemplo. A causa por que lutamos é nobre. Ou seja, a causa pela qual lutamos é nobre. São muitos os lugares por que passamos. São muitos os lugares pelos quais passamos. Conseguiram compreender? Eu uso esse porquê separado sem acento quando ele equivale a pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Certo? Vamos lá. Um outro exemplo para você compreender melhor.
Sempre que o porquê estiver introduzindo uma oração que completa o verbo, você também vai usar esse porquê separado sem acento. Quer um exemplo? Quero saber por que você chora. Veja que o porquê ele está completando o sentido do saber. Eu quero saber por quê. Entendeu? A gente pode analisar da seguinte forma: quero saber o que. Por que você chora? Compreendeu que a resposta do saber o que foi o porquê? O porquê você chora. A funcionária não informou por que o trem estava atrasado. Quem informa, informa o que. A gente vai ver isso mais para frente em conjugação verbal. Quem informa, informa o que a quem. Vamos lá, continuando. Vamos falar agora do porquê separado com o acento. Ele é usado ao final da frase. Você fez isso por quê? Você está chorando por quê? Quando nós temos somente o que, sem o por na frente, no final da frase, também ele é acentuado, ou quando há um artigo que o acompanha. Por exemplo, você está rindo de quê? De que você está rindo? Nesse caso, não é acentuado. Agora, você está rindo de que é acentuado. De que você está rindo? Não é acentuado. Ele não está ao final da frase. Ela tem um que misterioso. Nesse caso, é um substantivo, mas com um artigo anteposto. Ele virou um monossílabo tônico. Compreenderam? Nesse caso, ele é um substantivo. Ela tem um que misterioso. Olha o artigo aí, antes dele. Ele virou um monossílabo tônico, certo? Agora vamos falar do porquê junto sem o acento. Ele é usado em respostas justificativas e ele pode ser trocado por pois. Exemplo: não reclame, porque é pior. Não reclame, pois é pior. Choro porque sinto dor. Choro, pois sinto dor. Ele é bem fácil. Não tem muito o que explicar nele. Porque junto com o acento. É usado como substantivo. É sinônimo de motivo, de razão. Em geral, aparece precedido de artigo ou pronome. Não sei o porquê disso, ou seja, eu não sei o motivo, a razão disto. Quero saber o porquê do choro. Quero saber o motivo do choro. Seus porquês me irritam. Veja bem esse exemplo. Seus porquês me irritam. Esse porquê junto com o acento, ele é fácil de você entender porque ele é o único que pode ser colocado no plural. Todos os outros não podem ser postos no plural. O porquê junto com o acento é o único que pode. A criança ria e chorava sem saber o porquê. Interessante desse porquê também é que ele pode virar substantivo. O porquê. O artigo anteposto transforma a palavra seguinte num substantivo. A gente vai ver isso mais pra frente, mas desde já gravem isso.
Vamos falar agora de um pouquinho de onde e aonde. Aonde é a combinação da preposição a mais onde, que é um advérbio de lugar. É empregado quando os verbos dão a ideia de movimento. Quando o verbo da oração exige o a, e ele equivale a para onde. Por exemplo, aonde você vai? Para onde você vai? O verbo ir, ele exige a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Então, se você for perguntar para alguém aonde a pessoa vai, aonde fulano de tal vai? Ô fulano de tal, você vai aonde? Não sei aonde você quer chegar. Chegar é a mesma coisa. Quem chega, chega a algum lugar, certo? O onde. O onde é empregado com os verbos estáticos que indicam repouso. Ele, para você ter uma noção melhor, ele é quando não exige a preposição a. Não sei onde está o garoto. Quem está, está em algum lugar. Não está a algum lugar. Ele não exige o a, certo? Vamos lá, continuando. Onde há fraternidade, há amor. Onde você trabalha? Onde você mora? Onde você estuda? A gente sempre pergunta aonde você mora, aonde você estuda, aonde você trabalha. Tá tudo errado, certo? Quem trabalha, trabalha em. Quem mora, mora em. Quem estuda, estuda em. Ninguém trabalha a, mora a, estuda a, certo? Conjugação verbal. Continuando. Nesse momento de crise, onde muitos estão desempregados, esse exemplo, esquece, ele está errado. Onde só é usado quando o antecedente for lugar, ou seja, uma rua, uma casa, um escritório. No momento de crise, não é lugar. Neste momento de crise aí, esse momento de crise aí, ele é lugar? Não, ele não é um lugar. Certo? Na festa de inauguração, onde... Não, tá errado. Certo? No exemplo acima aí que eu citei, o certo é em que no lugar de onde. Ou seja, neste momento de crise em que muitos estão desempregados, aí sim, entendeu? Na festa de inauguração em que tal, entendeu? Aí sim, isso está certo, certo? Vamos lá. Continuando. Mas e mais. Nossa, mas como assim? Não é tudo a mesma porcaria? Não, jumento celestino. Não. Presta atenção. Mas, sem esse acento, sem nada, somente mas. Ele é uma conjunção e ele equivale a porém. Um exemplo. O pai e o filho discutiram, mas chegaram a um acordo. Certo? Trabalhei, mas não estou cansado. É um professor de outra disciplina, mas devemos mostrar a correta escrita. Coisa difícil hoje, hein? Eu como, mas não sinto fome. Esse mas equivale a porém, certo? Não é mais com i, não. Isso, mais com i, é advérbio e indica quantidade, é uma intensidade. Estudando mais, você alcançará os seus objetivos. Trabalhando mais,
você ganhará mais. Não necessariamente, né? Mas enfim. Eu trabalho mais cedo. Hoje estou mais cansado. Aí eu posso usar o mais com i, porque é uma quantidade, é uma intensidade, eu estou intensificando. Hoje eu estou mais cansado, certo? Se você estudar mais, você alcançará os seus objetivos. Compreendeu? Agora, mas com acento agudo é um adjetivo significando mal, ruim. Ou seja, pessoas más devem acreditar mais no amor. Cuidado com as más línguas. Entendeu? Mas, sem acento, é uma conjunção e equivale a porém. Mas, com acento agudo, é adjetivo, significando mal, ruim. Mais, com i, é advérbio e indica quantidade, uma intensidade, certo? Ele também pode ser um numeral, mas sem acento, né? A gente vai explicar isso mais pra frente. Vamos falar agora só de mais um e na próxima aula a gente continua esse exemplo. A gente continua, né, sobre isso. Mal com U e mal com L. Poxa, nem sabia que existia esses dois. Pra mim eu usava tudo mal com U ou mal com L. Pô, rapaz. Burro chucro. Faz ró aí. Põe um cavalinho na tela aí pra mim. Existe sim mal com L e mal com U. Os dois são completamente diferentes. Quer ver? Mal com L é advérbio. Ele tem como seu antônimo bem. Ah, mas o que é o antônimo? O animal abestado, embestalhado. Pensa, antônimo é o oposto, o contrário. Mal com L, o contrário de mal com L, que é advérbio, é bem, certo? Ele enxerga mal, ou seja, ele enxerga bem. Se ele enxerga bem, o antônimo de bem é mal com L. Ele está mal intencionado com L. Agora, mal com U, ele é adjetivo e o seu antônimo é bom. O comerciante fez um mau negócio com U, ou seja, o comerciante fez um bom negócio. Hoje fiz um mau negócio. Vocês conseguiram entender? Se eu quero saber qual eu uso mal com L e mal com U, uso o antônimo. O diretor passou mal durante a reunião. É mal com L ou mal com U? Não sei, vamos analisar. Ó. O diretor passou bom durante a reunião? Não. O diretor passou bem durante a reunião? Bem se encaixou corretamente. Qual é o antônimo de bem? Mal com L. Então o diretor passou mal durante a reunião. Ele é um mau caráter. Qual? Qual usa? Mal com L ou mal com U? Ele é um bem caráter? Não. Ele é um bom caráter? Sim. Qual que é o antônimo de bom? Mal com U. Ele é um mau caráter. Certo, pessoal? Vou parar por aqui. Na próxima aula temos afim de junto, afim separado, senão junto, senão separado, à toa, com acento, sem acento, sortiu, surtiu, ao encontro, de encontro e por aí a gente vai falando cada vez mais, certo? Abraço a todos e bora colocar em prática isso, viu? Até mais.
você assistiu a mais um episódio do nosso canal Portuga Rádio. Não deixe de comentar, tirar suas dúvidas, estamos sempre à disposição. Curta nossa página e siga o nosso canal. Compartilhe, divulga, peça pra mamãe comprar e levar pra casa. Pera aí, não é produto. Curte aí do mesmo jeito, vai? Portuga Rádio, sempre uma novidade pra você.